pequenas características citadas quando se fala das pessoas que caem nas armadilhas dos abusadores, como psicopatas, narcisistas, perversos, perversas. E o que é, afinal, a empatia? Será que nós realmente entendemos o que é empatia? Bem, vamos primeiro para o seu significado, o significado da palavra empatia. Se você for procurar no dicionário, você vai encontrar que empatia é a capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro sente. Muito bem. E que mais que a empatia é? A empatia também é a capacidade de entender o outro sem pré-julgamentos. Você apenas entra em contato. Você não julga, não condena. Você sente o que o outro sente. E essa capacidade nos é dada fisiologicamente pela conexão que no nosso cérebro acontece entre o sistema límbico e o sistema do córtex pré-frontal, atrás dos olhos, que é a parte que processa os sentimentos nobres humanos, assim como empatia, compaixão, solidariedade, respeito e amor. Então, uma pessoa empática costuma apresentar essas outras qualidades também. Agora, a empatia pode ser confundida, e é nessa confusão do que é realmente empatia é que mora o nosso perigo. O perigo das pessoas que foram ou estão sendo vítimas deste abuso de narcisismo perverso ou de psicopata. Então eu quero colocar muito bem claro o que é empatia e o que não é empatia. A empatia vem da palavra grega empatia, que é paixão, pathos. Pathos é paixão, é sentir junto. A palavra paixão, inclusive, tem dois aspectos. Tem o aspecto do amor, né? Paixão, estar apaixonado, estar envolvido emocionalmente, afetivamente com outra pessoa ou com algo, ou então estar sofrendo. Paixão também o pathos é sofrimento, é dor. Então a empatia, na sua origem, leva para as duas vertentes, tanto para o envolvimento afetivo emocional, que leva a uma união boa, agradável, que nos estimula, que nos completa, como também leva para a dor. E esses dois aspectos são muito importantes para todo o resto que eu vou falar. Então, quando você está sendo empático, você não está sendo, você não necessariamente está concordando com o outro. Você pode ser empático, ou seja, sentir o que o outro sente, e estar totalmente em desacordo com aquilo. Ser empático não é ser simpático. Empatia é sentir o que o outro sente. Simpatia é estar em concordância com o que o outro apresenta, com o que o outro sente. Portanto, o contrário de empatia não é antipatia. O contrário de antipatia é indiferença.
E o contrário de simpatia é antipatia. É quando você não concorda, quando você não se sintoniza com aquilo que você sente do outro. Portanto, empatia não significa agradar o outro, porque a empatia é um sentimento. A ação que você vai fazer a partir da sua empatia é o segundo passo, percebe? A sua empatia pode te levar a fazer alguma coisa ou não fazer. Porque um dos impulsos da empatia é ajudar. É aliviar a dor do outro se você sente que o outro está com dor. E proteger o outro se você sente que o outro está com dor e precisando de proteção. E todos os outros tipos de ajuda. E uma das ajudas pode ser você não fazer nada. Por exemplo, quando você é mãe e vê o teu filho passando por alguma dificuldade, ele tenta, está frustrado, chora, esperneia, e você sente a frustração, a raiva, tudo do seu filho por não estar conseguindo fazer aquilo, e você se segura e não faz nada. Você espera. Está pronta para levantar se ele cair, mas você permite, por sua empatia, junto com seu amor de mãe, você permite que o teu filho tente até ele mesmo conseguir. Portanto, empatia não significa necessariamente você fazer algo ou fazer algo pelo outro. A verdadeira empatia requer de você um autoconhecimento muito grande para que você não faça algo porque você sente dor e não porque o outro realmente precisa. Para que você faça algo não por você. Percebe? Porque aí não é empatia. É empatia, sim, mas não é altruísmo. Você está fazendo aquilo porque você quer parar de sofrer, porque você não aguenta, e não porque o outro precisa disso que você faça. Percebe? Como no caso do exemplo da criança. Portanto, empatia não é necessariamente seguida de ação. Normalmente é uma ação altruísta, percebe? Porque se for uma ação egoísta, ou seja, servir a você mesmo, não é realmente empatia verdadeira, e sim uma corruptela da empatia que logo mais eu vou enumerar. Então, se por exemplo, você faz pelo outro, você é empata e você faz pelo outro, porque você não aguenta mais a dor e você quer parar a sua dor, e não porque aquela ação é o que o outro realmente precisa, você está negociando, você está também abrindo o seu flanco para que os outros se aproveitem de você, se aproveitem da sua sensibilidade e, na verdade, da sua falta de autoconhecimento e da sua falta de autoamor. Você dá para o outro mesmo aquilo que vai te faltar, mesmo aquilo que você não deveria estar dando para o outro. E mesmo no caso de você estar dando aquilo para o outro e tirando do outro a oportunidade de conquistar por si mesmo, de provar o seu próprio valor, a sua própria capacidade.
Percebe? Aí é uma empatia, entre aspas, danosa, não só para você, mas também para o outro. Empatia não é sentimentalismo. O outro está sofrendo, por exemplo, e você chora junto, se desespera junto, perde o equilíbrio junto com o outro. Quando você perde o seu eixo, sendo empata, entre aspas, você não está sendo de ajuda. Um empata de verdade, ele consegue ver o outro de forma objetiva. Por exemplo, poderá detectar, então, terá capacidade de detectar se o outro precisa mesmo daquilo ou não. Até onde que você deve ajudar o outro? Será que ele não está se acomodando para você fazer as coisas por ele? E ele não fazer, porque ele tem preguiça. Ou não quer se esforçar. Ou quer sugar de você, que é o que os abusadores querem. Eles se aproveitam da sua fraqueza, da sua vulnerabilidade, da sua suposta empatia, percebe? E eu quero frisar isso, é suposta, porque a verdadeira empatia, ela é equilibrada. Dá para o outro aquilo que o outro realmente precisa e não o que ele quer, deseja, o que ele precisa. Um verdadeiro empata é capaz de emprestar seu ouvido com compaixão e objetividade, sem entrar junto no lamaçal do outro. Como é que você vai ajudar alguém se você entra junto no pântano e os dois afundam? Percebe? Para você poder ajudar o outro, você tem que estar em terra firme. E essa terra firme te é dada pelo autoconhecimento e autoamor. E junto com esses dois vem autoestima, autorrespeito e conhecimento dos seus limites. Você faz aquilo que é capaz de fazer e mostra os limites para o outro quando o outro quer se aproveitar de você, apelando para a sua compaixão, para a sua empatia. Outra forma de a empatia, entre aspas, pode ser colocada como nome de carência. Você precisa tanto de atenção, tanto que você seja reconhecida como pessoa boa, bondosa, generosa, porque você é carente disso, carente de reconhecimento, que você se desdobra para ajudar o outro, se prejudicando muitas vezes. E no fundo, se ressentindo com isso. Isto é negociação, isto não é empatia. Empatia, parte 4. Existem ainda instâncias em que a pessoa que se considera empática, na verdade, é uma pessoa imatura.
É uma pessoa que precisa dos outros para ter parâmetros. Ela não tem parâmetros próprios. Ela precisa que os outros lhe deem parâmetros. Os outros lhe mostrem suas qualidades. Os outros lhe mostrem o que ela deve fazer. E ela, então, vai caminhando e se entregando à opinião dos outros. Percebe como isso fica camuflado em empatia? E não é empatia, é imaturidade e dependência. Dependência afetiva e outros tipos de dependência. Eu vou, por exemplo, financeira, né? Uma mulher que se acha empata e agrada o marido, mesmo ele não correspondendo, mesmo ele sendo uma pessoa fria e muitas vezes sendo o próprio psicopata. Então, a mulher agrada. Por quê? Porque ela depende dele. E pode ser vice-versa. O homem agrada, faz tudo o que aquela mulher quer, se desdobra, entra em dívidas, etc., para agradar aquela mulher, porque ele depende afetivamente dela. Depende. Isto não é empatia. Outra forma que pode ser interpretada erroneamente como empatia é a pessoa que é muito sugestionável. Alguém lhe diz que precisa de alguma coisa e você já corre para fazer aquilo sem antes ter ponderado se aquilo realmente é bom. Se aquilo realmente vai ser útil, não só para você, como para os outros. Não só para os outros, como para você. Então você sai fazendo, por sugestões alheias. Isso não é empatia. A empatia também pode se camuflar por um falso altruísmo. Você tira de você, dá para os outros. E dá, quando lá dentro você se ressente. Você quer aquilo para você, mas você deu por uma troca, quase, você não tem consciência disso, mas você está comprando o outro com este falso altruísmo. Isto não é empatia. Mesma coisa, a falsa generosidade. Ah, mas eu dou o dízimo, eu dou isso, eu dou aquilo. Eu sou uma pessoa empata. Novamente, você está comprando lugar no paraíso? Isto não é comprável. Não é assim. Porque se você faz para ser reconhecido, você não está sendo bondoso nem generoso. Lembra como a gente deve dar? Está lá escrito num livro muito importante. Que a sua mão direita não saiba o que a sua mão esquerda esteja fazendo. É assim que a gente tem que dar. Não é os hipócritas que apregoam aos quatro ventos que eles fizeram essa doação, que eles construíram tal hospital e tal. Precisa colocar a placa do benemérito lá na porta. Isso é troca. Esta pessoa comprou a placa
para ela ficar lá grudada. Claro, com exceção das placas colocadas pelas pessoas as pessoas que receberam a doação é que colocam a placa por profundo agradecimento. Isso é outra coisa, né? E isso existe também. A empatia também pode ser mascarada por um profundo medo seu de olhar para o seu lado escuro. Então você se proclama empata, generoso, bondoso, altruísta, que só quer ajudar os outros. E esquece esse lado escuro, esse lado até mal que você pode ter dentro de você. Porque afinal você é uma pessoa tão boníssima. E coitada, porque você é alvo dos abusadores. Então, um empata, entre aspas, que fica culpando os abusadores à torto e à direito, falando que o mal está neles, é alguém que tem medo de olhar para dentro de si mesmo e ver que dentro de si mesmo está também o mal. E qual é a diferença entre o empata, entre aspas, e o verdadeiro empata? O verdadeiro empata enxerga também dentro de si o que tem de sombrio, o que tem de não resolvido. O verdadeiro empata, ele se conecta consigo mesmo primeiro. Entende? Se empatia é você se conectar com o outro, você precisa ser empata com você mesmo primeiro. Porque só assim que você estará livre de equívocos, de auto-enganos, que são os piores enganos, de cair na armadilha do medo, de olhar para si mesmo, cair na armadilha do falso altruísmo. E então você poderá ser de fato empata e deixar que essa empatia te leve à ajuda verdadeira, a observar a situação de forma objetiva, com muito sentimento, sim, porque sem sentir você não enxerga nada. Com o intelecto apenas, a gente não percebe o todo. A gente só percebe o todo quando nós incluímos o sentir. O sentir é aquilo que nos conecta. Por onde? Pelo coração. Por aquilo que não é dito por palavras. Por aquilo que muitos chamam de intuição. Então, nessa conexão estabelecida, você saberá avaliar a situação e agir da melhor forma possível. Agir da melhor forma possível. Porque você não vai cair mais nas armadilhas que você mesmo se armou. E então você vai descobrir que você caiu na armadilha do abusador porque faltou exatamente este ingrediente na sua empatia. Conhecer-se, respeitar-se, avaliar-se, ter autoestima e, com isso, poder
dentro da sua capacidade, agir com amor.